A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Que alegria ter você aqui conosco, nessa que será mais uma pré-aula das pré-aulas do currículo das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, a nossa amada CPAD. Estamos nesse que é o primeiro trimestre do ano de 2025, com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nós veremos hoje a lição de número 13, a lição prevista a ser aplicada no dia 30 de março de 2025. Que alegria ter você aqui conosco nessa lição. Nós estamos completando um ano de pré-aulas e quero agradecer a você que esteve conosco durante toda essa jornada, nos dando apoio, credibilidade, curtindo, compartilhando esses vídeos. E nós contamos com a sua colaboração. Assim como foi no ano que passou, contamos com a sua colaboração e ajuda para o ano que virá. E tudo isso para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje será Perseverando na Fé em Cristo. Texto áureo. E temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Leitura bíblica em classe. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 10 ao versículo de número 17. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Faço-me acompanhar aqui pelo nosso pastor Edivaldo Rodrigues, primeiro vice-presidente do nosso campo. Nós o trouxemos aqui para essa aula, para ele estar aqui representando a presidência de nossa igreja. Ele vai deixar aqui agora uma palavra de saudação e agradecimento por esse um ano que você tem estado conosco e também deixando as suas notas introdutórias para a lição que veremos nessa pré-aula em nome de Jesus. Pastor Edivaldo, muito obrigado pela sua presença. A palavra está com o senhor, meu amado. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero parabenizar os amados, por um ano, e já que nós vamos falar de perseverança ou perseverando na fé em Cristo, parabenizar os irmãos pela perseverança aí, um ano, de pré-aulas, e dar os parabéns aos irmãos. Também cumprimentamos aos amados que nos acompanham aí nesta pré-aula via YouTube, a aula que será ministrada no dia 30 de março de 2025. Quero dizer para os irmãos que é uma satisfação, uma alegria estar com os irmãos uma vez mais. E eu queria deixar aquilo que diz o dicionário acerca da perseverança, É uma virtude que envolve a capacidade de continuar esforçando-se, superando obstáculos, mesmo diante de dificuldades e desafios. É a habilidade de manter a motivação e a determinação para alcançar objetivos e metas. A palavra são os sinônimos, aquilo que define a palavra perseverança. E também resiliência, determinação, paciência, flexibilidade e autoconfiança. Muitas pessoas no mundo tiveram esta perseverança. Pessoas seculares, pessoas bem-sucedidas, em comércio, em negócios, em outras áreas do secular. E nós, crentes,
enquanto crentes, precisamos ter essa perseverança e perseverar na fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, a alegria estar aqui mais uma vez. Como já dito, hoje estamos aí completando um ano de pré-aula. Fazemos questão de mencionar o nome do pastor Elias, que juntamente com o irmão Daniel idealizou esse projeto. E nós que aqui estamos, abraçamos a ideia e pela misericórdia do Senhor estamos aqui cooperando com os irmãos cerca de um ano. Meus irmãos, na lição de hoje, a nossa palavra-chave, como já dito, é perseverança. E perseverança faz parte da salvação. Alguém diz erroneamente que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Mateus 24:13 que aquele que perseverar até o fim será salvo. 3 coisas nós devemos perseverar, eu destaco aqui introdutoriamente. Primeiro, em fazer o bem, Romanos 2:7, vida eterna aos que perseveram em fazer o bem. Segundo, na oração, Romanos 12, verso 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E em terceiro lugar, devemos perseverar em servir o Senhor, tal como está em Josué capítulo 14, verso 8, 9 e 14. Por 3 vezes a Bíblia diz que Caleb perseverou em servir o Senhor e por causa disso ele alcançou a promessa da terra prometida. A exemplo de Caleb, quando perseveramos em servir o Senhor, seremos alcançados pela maior promessa, que é a salvação, o presente de Deus para a humanidade. Em notas introdutórias, quero aqui fazer ressalva e citação ao nome do pastor Elias Gomes, que então era o nosso vice-presidente, pastor de nosso campo, e me ligou para o evangelista Rafael, e com o irmão Daniel, aqui dono dos estúdios E2 Filmes, viabilizou a gravação dessas pré-aulas que hoje fazem um ano. Então eu deixo aqui meus agradecimentos à sua pessoa, pastor Elias, agradecimento também ao evangelista Rafael, agradecimento ao Daniel, estúdio E2 Filmes, agradecimento ao nosso pastor presidente, que não é muito afeito às câmeras, mas a prerrogativa é toda dele, e que Deus possa nos dar graça e vitória para continuarmos proclamando o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito, Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu, está escrito. O tema da nossa lição é perseverando na fé em Cristo. Perseverar em quê? Perseverar, insistir, persistir naquilo que está escrito. Pastor Márcio Valadão, pastor sênior por muitos anos, ou pastor titular da Igreja Batista da Lagoinha, no bairro da Lagoinha, em Belo Horizonte, todas as vezes que começava os seus sermões, introduzia dizendo o seguinte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou para a Bíblia diz que eu vou, e só posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Portanto, a nossa perseverança não consiste numa experiência tão somente empírica. Nós perseveraremos naquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina, porque só a Bíblia é o documento, a fonte inerrante de autoridade para estabelecer quem somos, o que fazemos, o que podemos e para onde iremos, glorificado seja o Deus da Bíblia. Ponto de número 1. Diante das heresias é preciso perseverança. 1.1. Os falsos mestres, pastor Edivaldo. Meus amados irmãos, nesta lição de número 13, né? E aí nós estivemos com os irmãos em 13 lições, 12 mais essa, né? 13 lições. E nesta última lição que nós vamos estudar, na verdade é um convite, né? Aos fundamentos da nossa fé cristã. Este título bem sugestivo, né? Perseverando na fé em Cristo. As 2 epístolas de Timóteo, 1º e 2º, são as epístolas pastorais e também são apologéticas, como colocou o nosso comentarista. E neste texto que o comentarista colocou, ele citou os falsos mestres, né? E eu fiz questão de anotar alguns detalhes destes falsos mestres. Tomei nota de uma primeira carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo no capítulo 1, do versículo 7, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Está registrado em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. E estas heresias judaicas e os falsos doutores, o que ensinavam, né?
ensinavam acerca de narrativas midráshicas, né? E acerca dos apócrifos, ou os apócrifos, né? Muitos rabinos elaboravam histórias interpretativas sobre personagens bíblicos, os irmãos procurarem, os irmãos vão encontrar, genealogias, mitos sobre patriarca ou sobre os patriarcas. Isto era o ensinamento desses falsos mestres. Especulações sobre anjos, tá? Do mundo espiritual. Algumas tradições judaicas davam atenção excessiva à crença de anjos. E hoje a gente tem aí no nosso meio muitas pessoas que, quando se diz o Senhor Jesus está conosco, ninguém, nem um glória a Deus diz, né? Mas quando fala, o anjo está aqui, aí dá aquele alvoroço dentro da igreja. Então, são falsos ensinos. São falsos ensinos. Neste primeiro ponto, estes são falsos mestres, que foi bem combatido pelo apóstolo Paulo. Evangelista Rafael. Meus irmãos, o mestre é aquele que instrui, que ensina, que doutrina a igreja. E segundo Efésios 4, verso 11, o mestre é um dos dons ministeriais que o Senhor Jesus concede à igreja. Você, querido professor da EBD, dedicado à palavra do Senhor, você é um mestre. E para nós fica a advertência que está em Tiago, capítulo 3, verso 1. Duro é querer ser mestre, porque receberá mais duro juízo. Isso aponta justamente para a responsabilidade daquele que ensina a palavra de Deus. Portanto, ensine tudo o que está escrito, somente o que está escrito e nada além do que está escrito. Pois Apocalipse 22, versos 18 e 19 vai nos advertir também que aquele que acrescenta o que está escrito na palavra, Jesus acrescentará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E aquele que porventura subtrai o que está escrito na palavra, será tirado a sua parte na árvore da vida, ou seja, não terá a vida eterna. Portanto, se alguém diminui ou acrescenta o que está escrito na palavra, ele se torna o que este ponto chama de falso mestre. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 1, parafraseando as palavras do apóstolo, ele diz que assim como Israel houve falsos profetas, haverá na igreja falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Heresias de perdição, o que é perdição? A perdição é uma referência ao inferno. Oséias 13, verso 14, Provérbios 27, verso 20. Perdição é uma referência ao inferno. Uma heresia de perdição que um falso mestre semeia na igreja é uma linha de pensamento que fere tão profundamente a sã doutrina que vai levar para o inferno. Aqui eu deixo então as palavras do reverendo Billy Graham, parafraseando. Ele disse: estude a Bíblia para ser sábio, obedeça a Bíblia para ser santo e creia somente na Bíblia para ser salvo. Caso contrário, você pode se tornar um falso mestre, como este ponto adverte. Quem é o mestre? Modernamente, o mestre é aquele que possui o título de mestre ou que passou por um mestrado. Portanto, ser mestre constitui-se uma titulação acadêmica. Aquele que passa por uma graduação, recebe o título ou cola grau como graduado, depois ele ingressa numa pós-graduação estrito sensu e ele passa por um mestrado de 2 anos, tendo como produto uma dissertação. Esse é o conceito acadêmico ou de título que trata a respeito de um mestre. Do ponto de vista popular, quem é o mestre? O mestre é aquele que possui a expertise do conhecimento especializado a respeito de algo, de alguém ou de determinada técnica. O bom pedreiro é chamado de mestre de obras, porque ele dirige a execução de todo o projeto desenhado e marcado tanto pela engenharia quanto pela arquitetura. Do ponto de vista bíblico, quem era o mestre? O mestre era alguém que passava por uma escola rabínica, sendo fariseu ou saduceu, e recebia a autoridade para aos seus pés ensinar os seus pupilos. O apóstolo Paulo vai falar de seu mestre. Ele diz que foi criado aos pés de Gamaliel. O próprio apóstolo Paulo se auto-intitulava mestre, apesar de não usar essa expressão, mas quando ele escreve aos Gálatas e diz que ele era fariseu de fariseu, Paulo estava dizendo que ele era professor daqueles que estavam se candidatando à posição e à condição de fariseu. Então, meus amados irmãos, precisamos entender que a questão de ser mestre pressupõe um preparo
psicológico, intelectual, moral, para sim receber essa condição. O apóstolo Paulo, quando vai falar a Timóteo, ele vai dizer que haviam falsos mestres. Haviam falsos mestres. É o que nós podemos notar, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo a coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou falsos mestres. 1 de Timóteo, capítulo de número 6, o apóstolo Paulo vai falar de falsa ciência. 1 Timóteo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6, Paulo vai dizer que os falsos mestres ou falsos doutores não sabem nem o que dizem e nem entendem aquilo que afirmam. Então, quem é o falso mestre? O falso mestre, na perspectiva acadêmica, é aquele que se coloca como mestre, mas não tem o diploma, não tem o grau de mestre. Pela misericórdia de Deus, academicamente eu tenho mestrado. Sou formado em Direito, passei por um processo seletivo na Universidade de Vila Velha e hoje sou mestre pela Universidade de Vila Velha. Isso academicamente falando. Quem é o falso mestre academicamente falando? É aquele que se apresenta como sendo, mas não tem a titulação. Do ponto de vista prático, quem é um falso mestre? É aquele que diz que sabe, mas verdadeiramente não sabe. Do ponto de vista espiritual, quem é o falso mestre? É o que ensina errado ou ensina aquilo que não vive. Porque à luz das Sagradas Escrituras, o obreiro precisa ser irrepreensível. O mestre precisa ser irrepreensível. Mais do que ensinar, mas viver aquilo que ensina. Ponto número 2. A experiência apostólica, pastor Edivaldo. Versículos 10 e 11. Neste ponto aqui, o apóstolo escrevendo. E nós entendemos, né, a experiência apostólica, muito embora o comentarista escrever que Timóteo não tinha esta experiência nas viagens, né? Mas o que me chama a atenção neste ponto é acerca da vivência no Evangelho. Da vivência no Evangelho. Então, crentes teóricos, e até uma outra oportunidade eu falei acerca disso, são crentes que só falam, né? São dotados de conhecimentos, mas do texto bíblico, falam aquilo que está no texto e falam com propriedade. Mas, na verdade, não tem experiência. Não tem experiência com Cristo. Ou não tem experiência daquilo que o apóstolo Paulo colocou aqui, que todos sofrerão perseguições. Texto sagrado do versículo de número 11 e 12. Perseguições e aflições, tais como me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. O versículo de número 12, também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E o que nós estamos vendo hoje no meio evangélico são crianças, são meninos literalmente com iPhone na mão, entregando revelações em altares, através de aplicativos, onde digitam o nome da pessoa e sai tudo aquilo que a pessoa é. E isto, irmãos, não é o evangelho que nós conhecemos. Não parece que não tem pastores para ensinar que o crente precisa ter as suas experiências, viver as experiências dos outros. Isto não é o correto. O evangelista Jadson, o evangelista Rafael têm as suas experiências. Eu, pastor Edivaldo, enquanto pastor, nós já estamos na estrada há bem tempo, e um crente sem experiência não consegue permanecer de pé, porque são suas experiências que lhe dará sustentação no dia da prova. Então nós precisamos ter experiências, não ser somente teóricos. Nós precisamos viver uma vida de experiência, experiência na oração, experiência no jejum. Muitas pessoas que perdem entes queridos, é trágico, é doloroso, mas aquelas pessoas que têm uma vida arraigada, que têm sustentação em Cristo Jesus, elas conseguem passar por estes momentos, adorando a Deus, lembrando que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Graças a Deus. Pastor Rafael, querido. Segundo a nossa leitura bíblica em classe, verso 10 e 11,
no que diz respeito à experiência apostólica de Paulo, ele menciona perseguições que ele sofreu durante a sua primeira viagem missionária, na qual ele estava na companhia de Barnabé, segundo Atos 13 e 14. Uma destas perseguições que eu quero pontuar foi o apedrejamento único que Paulo sofreu em Listra. Ele é arrastado para fora da cidade, porque de tal forma foi esse apedrejamento que pensaram que ele estava morto. Talvez se fosse alguns obreiros da atualidade numa situação dessa, desistiria do ministério, entregaria a credencial, porque infelizmente alguns obreiros hoje, por muito menos, estão desistindo do seu chamado, porque parece que são de porcelana, parece que ao invés de ser o sal da terra, são o açúcar da terra. Mas Paulo não era assim. Paulo sabia em que ele tinha crido. Ele se levantou no dia seguinte de Listra, foi para Derbe para continuar fazendo a obra do Senhor, porque aquele que põe a mão no arado nunca mais pode olhar para trás. Portanto, esqueça das coisas que para trás ficam. Águas passadas não movem moinhos. Continue olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Continue cumprindo seu ministério, sabendo que aquele que te chamou é poderoso para aguardar a tua recompensa até aquele dia. Amados, no versículo 7 e 8 da segunda carta de Paulo a Timóteo, quero ler esse texto e depois voltar para os versículos 10 e 11 da leitura bíblica em classe. Paulo vai dizer o seguinte: combati o bom combate. Aí alguém perguntaria para Paulo: Paulo, qual combate você combateu? Ele vai dizer no versículos 10 e 11: eu combati um bom combate de perseguições, aflições que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor me livrou de todas. Portanto, o que o apóstolo Paulo deixa claro para Timóteo, Timóteo capítulo 2, versículos 3, é o seguinte: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Muitos indivíduos neófitos, despreparados emocionalmente, concluem que ministério é andar de avião, tomar Starbucks e comer pão de queijo caro em aeroporto. E tem muita gente achando que um sucesso ou a excelência de um ministério pode ser medida pelas milhas de voos que você adquire na companhia aérea. Quero dizer para os irmãos que esses santos que praticam esse ministério itinerante de pregar de igreja em igreja, país afora, são a exceção. E não estou dizendo que isso também não é sofrimento. O que eu estou dizendo para os irmãos é que a labuta diária do ministério não consiste em viajar, em encher mala e esvaziar mala. A labuta diária do ministério é experimentar aquilo que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Timóteo, você perseverou comigo. Você foi meu companheiro nos momentos mais difíceis. Você esteve ao meu lado compreendendo todas as perseguições e problemas que eu enfrentei. Os dados históricos apresentados pelo comentarista, já ressaltados pelos professores aqui hoje, informando que Timóteo não esteve com Paulo na primeira viagem, mas esteve com ele a partir da segunda viagem missionária. Timóteo foi, inclusive, circuncidado pelo apóstolo Paulo em Jerusalém. Timóteo enfrentou na carne, pastor Edivaldo, pastor Rafael, as dificuldades e as dores do ministério. Então, o santo ministério, meus amados irmãos, não é para gente mole, Nutella, que não tem vontade de romper em fé. O Salomão recebeu de seu pai material considerável para construir o templo. Mas o mais precioso produto que ele recebeu de seu pai foi o conselho. Salomão disse para Davi, antes de qualquer coisa, seja homem. Então, meu amado irmão obreiro, seja homem. Seja homem. A obra de Deus não é para meninos. A obra de Deus é para gente experimentada. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10. E também estes quem? Aqueles que entraram ou estão para entrar no santo ministério. Sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Falando mais uma vez da Assembleia de Deus Ministério Floresta, todos os obreiros que estão exercendo função e cumprindo o papel no nosso ministério passam por um curso. Para o ministério de presbítero, evangelista e pastor, o nosso conselho é que o indivíduo tenha uma formação teológica e que tenha horas de joelho de oração e de atendimento pastoral. A obra de Deus não é para gente mole. A obra de Deus são para os guerreiros da fé que estão com Cristo nessa batalha em nome de Jesus. Ponto
de número 3, pastor Edivaldo, entendendo o querer. Muito bem. A proposta aqui, neste ponto de entendendo o querer, né, parece um pouco diferente, como disse o evangelista Rafael e o evangelista Jadson, um pouco diferente daquilo que a gente está presenciando hoje no meio evangélico, né? No capítulo de número 4, no versículo 14 da primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, está escrito assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, somos mais do que felizes, né, por sofrer as aflições de Cristo Jesus. E o evangelista Rafael pontuou, eu achei interessante, porque eu tinha anotado aqui o sofrimento do apóstolo Paulo, né, aquilo que ele passou, né, 5 quarentenas de açoites, né, de chicotes, menos uma. Né? Hoje, quem de nós passaria por isso e sairmos na frente, fortalecidos em Cristo Jesus, na fé e na esperança, né? Em Damasco, escapou num cesto, 2 Coríntios 11. Né? Na Macedônia, foi chicoteado e preso, Atos 16. Tessalônica, obrigado a fugir, Atos 17, 14. Em Jerusalém, foi preso. Mas em Filipenses 4,13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vale a pena? Vale a pena sofrer por causa do nome de Cristo Jesus. Pastor Rafael. Leitura bíblica em classe, verso 12. Paulo vai dizer que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Viver piamente em Cristo Jesus, isto é, viver em piedade, viver em justiça, viver em santidade. Aqueles que são fervorosos, sinceros, dedicados no servir do Senhor, não estão isentos de perseguições, de críticas, de invejas. Ninguém disse que seria fácil. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, querido obreiro. Não desanime, tenha bom ânimo. Jesus venceu. E se você tiver bom ânimo, você vai vencer como ele. Porque a vida cristã e o ministério principalmente não é um piquenique, não é um parque de diversões, não é um mar de rosas. A vida cristã, o ministério é um campo de batalha e perigoso, é guerra, mas a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A obra de Deus é felicidade, mas não é facilidade. Jesus não prometeu facilidade para ninguém. O que ele prometeu foi que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo vai deixar claro que a obra de Deus é antecedida por um sentimento de vontade. E também todos os que piamente querem viver. A vontade aqui, etimologicamente, dá-nos a ideia da intenção insuperável do agente. Ou seja, o indivíduo quer tanto que nada será capaz de impedi-lo a chegar ao seu intento. Jesus Cristo ressalta isso nas palavras do Dr. Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 25. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, faça algumas coisas, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Portanto, meus amados, nós chegamos à conclusão com isso que nós não podemos ingressar no Santo Ministério iludidos pela falsa propaganda de que ministério é ganhar dinheiro e ficar famoso. Porque me parece, pastor Edivaldo, pastor Rafael, que muita gente quer não é ministério, é carreira artística. Então, se você quer uma carreira artística, tudo bem, mas não venha para o ministério iludido. Quais são as motivações que te trazem ao Santo Ministério? São as ofertas? É dormir em bons hotéis? Eu gostaria de pedir aos professores de escola dominical e aos obreiros que estão nos vendo aí, deixem nos comentários as dificuldades que os irmãos enfrentam aí na diária do Santo Ministério, para desiludir esse povo, achando que igreja é mar de rosas, que Santo Ministério é coisa para gente mole. A obra de Deus nos informa que
ela é feita e será feita por homens e mulheres resilientes e insistentes, com a cruz nos ombros, avançando para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Não há galardão para aquilo que é feito na obra de Deus sem sacrifício. Repito, não estou falando de salvação, estou falando de galardão. Não há galardão na obra de Deus para aquilo que é feito sem sacrifício. Ninguém vai ganhar galardão por ter vida boa. E nós glorificamos a Deus pela vida dos irmãos que atendiam os trabalhos aqui na nossa região do Caparaó, andando no lombo de burro, de égua, de cavalo, chegavam para atender os cultos, não sabia se o obreiro estava fedendo cavalo ou se era o cavalo que estava fedendo obreiro, devido ao calor e às longas distâncias. Glorificamos a Deus hoje por termos os nossos carros com ar-condicionado, nossa igreja é climatizada, nosso som é de primeira qualidade, nossos músicos são os melhores da cidade, glorificado seja o nome do Senhor por isso. Mas entendemos que o galardão não é por termos isso, o galardão é para que esse povo que sofreu para chegar até isso. Que a gente hoje entenda o preço a ser pago para o avanço da obra de Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Características dos enganadores, pastor Edivaldo? A característica dos enganadores, o comentarista fez menção aqui, que eles são embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. E hoje nós estamos vendo tantas pessoas caindo neste laço maligno, né? E o comentarista faz questão de dizer que a palavra para enganadores e impostores é do grego, né, goes. Mas também, na frente, ele faz questão de mencionar os embusteiros, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Meus irmãos, aqui nesta pré-aula, nós não vamos massagear ego de ninguém. Nós vamos dizer aquilo que a palavra requer que digamos. E tem um texto de 2 Pedro, no capítulo 2, o texto sagrado diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e versículos 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Aqui ele distingue o profeta dos doutores, que o profeta vai falar no nome de Deus. Nesse caso aqui, ó, nenhum deles tem futuro promissor. O comentarista chegou a colocar isso. Nenhum destes aqui, evangelista Rafael, terá futuro promissor. Olha aqui, é interessante. Os doutores falam da lei, da letra, e o falso profeta traz a palavra revelada de Deus, né? Para quantos seguidores, né? Quantos seguidores tem deste povo aí que se diz profeta, mas não frequentam escola dominical, não frequentam culto de doutrina. E nesta semana, no estudo que eu estava dando em uma das nossas congregações, eu disse, para mim não tem autoridade de profeta. Irmãos que não frequentam culto de doutrina e não frequentam a escola bíblica dominical. Tem que sentar no banco, tem que aprender. Não seremos ensinadores se não passarmos por o colégio, pela cadeira, para aprender como alunos. No versículo de número 13 da nossa lição, diz assim, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. A diferença entre eles, evangelista Rafael, e os justos, a diferença entre eles é que eles recebem a colheita. Esses maus aqui, ó, recebem a colheita da mesma semente e espécie. Ó, semente da mesma espécie, enganando, sendo enganado. Esse é o alto preço que eles vão pagar. Esse é o alto preço que eles vão pagar. Entre eles, você vê na rua aqui. O evangelista Rafael sempre ensina isso, né? Aquilo que planta é o que nós vamos colher, né? A semente você escolhe, né? Pode escolher, mas plantou, o fruto é certeza, é consequência, vai colher aquilo que você plantou. Se plantou vento, com certeza vai colher tempestade. Pastor Rafael. No verso 13 deste ponto, da nossa leitura bíblica em classe, referindo-se aos enganadores, a Bíblia diz que
eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, duas observações aqui eu quero fazer. Primeiro, eles irão de mal a pior. Segundo Apocalipse 22, verso 11, quem é sujo, suja-se mais. E quem é injusto, faça injustiça ainda. Ou seja, irão de mal a pior. Pois quem fecha o seu coração para a palavra, rejeita a libertação que é em Cristo, ele é como o anoitecer que vai escurecendo cada vez mais até o dia do juízo. E ele também diz que estes enganadores, eles enganam e vão ser enganados. Portanto, como já dito pelo pastor Edivaldo, uma referência à lei da semeadura. Pois aquele que planta tem que colher, e quem engana também vai ser enganado. Ninguém planta limões amargos e colhe laranja doce. Ninguém planta o mal e colhe o bem. Se você quer saber o que vai colher amanhã, comece a observar o que está plantando hoje. Ninguém é obrigado a plantar, mas você é obrigado a colher aquilo que você plantou. Pois o plantio em nossa vida é opcional, mas a colheita é inevitável. O falso mestre é aquele que é falso na personalidade ou falso naquilo que ensina. O falso mestre é aquele que emula uma personificação ou transparece uma falsa espiritualidade. Tem cara de que é, mas não é. Fala como é, mas não é. Se apresenta como tem, mas não tem. Deixa claro que está, mas não está. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que esses homens são enganadores e irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Todavia, pastor Edivaldo, pastor Rafael, nossos amigos aqui da nossa pré-aula, os falsos mestres e doutores existem para responder a uma demanda aos falsos crentes. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, está escrito: pois chegará um tempo em que os crentes, entre parênteses aqui um acréscimo meu, não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Os falsos doutores, os falsos mestres. Quem são os doutores? São aqueles que apresentam pelo discurso uma aparente doutrina saudável. Eles usam o argumento da ciência. Por isso Paulo vai dizer falsa ciência. Quem são os falsos profetas? São aqueles que usam o argumento ou o apelo emotivo ou espiritual. Falam até língua estranha, misturando palavras de outro idioma, pagando mico na internet, porque foi-se o tempo que as pessoas não eram alfabetizadas em outros idiomas. E a coisa mais, você usa o Google Tradutor, coloca ele falar, não tem uma frase que não sai nada com nada. Então veja, meus amados, que todo crente tem o pastor que merece. Porque na internet está cheio de material ruim, mas também tem muita coisa boa. Tem muita gente piedosa falando de Jesus, ensinando a sã doutrina. Ah, eu não sou arminiano, então você vai para o calvinismo, você vai ter gente piedosa. Você não é calvinista, vem para o arminianismo, você vai ter gente piedosa. Tem muita gente piedosa falando da obra de Deus com sinceridade. Você só será pego, só será enganado se definitivamente você quiser. Ponto de número 3. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo, pastor Edivaldo. De quem o Timóteo aprendeu? Segundo o texto sagrado de sua mãe Eunice, sua avó Lloyd, né? E eu achei interessante aqui, evangelista Jadson, evangelista Rafael, que eu fiz até questão de anotar acerca do culto doméstico, né? E a gente olhar para dentro dos nossos lares, de quem nós temos aprendido. Como o senhor disse muito bem, temos exemplos, temos pastores. Eu, por exemplo, os irmãos também acredito que são assim. Eu aprendi com o pastor Mário. É o nosso pastor presidente. Mas nós tivemos homens que transitaram conosco no decorrer da nossa jornada, da nossa caminhada na fé. Homens como o pastor Gésio, né? Saudoso pastor Gésio, pastor Jotalino Lopes, aqui em Ibatiba. Então, homens de conduta ilibada. São homens. E homens bíblicos, evangelista Rafael, que ensinavam a palavra. Ah, mas não tinha muita cultura, né?
não versava em outras línguas, mas falava aquilo que está na Bíblia. E é suficiente, irmãos, falar somente, como o senhor disse, somente aquilo que está na Bíblia é suficiente para nós. Glória a Deus. Pastor Rafael. Meus irmãos, Timóteo, como dito, aprendeu com sua mãe, com sua avó, que conheceram a fé antes dele, 2 Timóteo 1,5, e posteriormente foi mentoreado pelo apóstolo Paulo. Esse Timóteo veio a se tornar pastor da igreja de Éfeso, a maior igreja da Ásia, através da qual foram fundadas as demais congregações. 1 Timóteo 1, verso 3. Perceba a importância de alguém se ensinar desde a sua infância. Diz a Bíblia em Provérbios 22, 6, instrui a criança num caminho que ela deve andar para que quando crescer não se desvie dele. Grande pode ser a obra de Deus através dessa criança. Se os pais cristãos tiverem essa consciência de ensinar as palavras de Deus, não apenas com a palavra, mas também com a vida. A meu exemplo, tive a oportunidade de começar a ministrar a palavra de Deus com 12 anos. E o meu interesse pela Bíblia foi porque eu vi o meu pai, o presbítero Osiel, lendo a Bíblia frequentemente, diariamente, e isso gerou em mim um interesse por causa do exemplo dele. Mando aqui um abraço para ele e muito obrigado, meu pai, pelo exemplo que o Senhor me deu para que eu pudesse estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Essa é a consciência que todo pai e toda mãe deve ter, de ensinar com as palavras, mas também com a vida. A Bíblia nos diz a quem honra, honra. E Paulo está dizendo a Timóteo, olha Timóteo, você aprendeu bem, não esquece aquilo que você aprendeu. E não esquece também quem foi que te ensinou. A minha paixão pela escola dominical começa quando o presbítero Vanderlei, meu pai, sentava na cama eu, meu irmão Jonathan, meu irmão Eduardo, dava uma Bíblia para cada um e pedia para cada um de nós localizarmos os textos das referências da Bíblia Sagrada. O primeiro contato que eu tive com a Bíblia, pessoal, foi a pedido do meu pai e abrindo a Bíblia com ele. É o que Provérbios 22, 6 nos diz. Instrui o menino mais do que o caminho. Instrui o menino no caminho, com ele. Vai andando e vai instruindo ele. Você vai passar por aqui, você vai evitar tal caminho, tal lugar, tal coisa. Olha o buraco aqui, você está com ele junto. E pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, domingo eu estava pregando lá na nossa congregação no Imbiruçu e eu estava ladeado pelo meu pai. Então, vai aqui um beijo, um abraço no coração do meu pai. Pai, eu te amo. Mas não só o meu pai. Pastor Edmilson Rocha, pastor Mário Lúcio. Eu fui discipulado pelo pastor Elias Gomes, pelo presbítero Celso Vital. Os meus primeiros professores de escola dominical, na sala dos adolescentes, foi o pastor Elias e a irmã Rosa, sua mãe digna esposa. Então são todas essas pessoas que deixam marcas na vida da gente e marcas boas. Depois veio o pastor Edivaldo, que foi meu superintendente na escola dominical, meu professor no seminário. Então, meus amados, mais do que não esquecer o que nós aprendemos, não podemos também esquecer de quem nós aprendemos. Nós precisamos valorizar o ministério local. Porque quem nos discipula e quem nos ensina não são os grandes vultos que rodam o Brasil afora. São os obreiros que estão conosco, semana a semana, dia a dia, na rotina da congregação local. Ponto número 2. Permanecendo firme nas Sagradas Escrituras, pastor Edivaldo. O incentivo aqui é para que Timóteo permanecesse naquilo que ele havia aprendido, né? Este é o incentivo deste ponto 2. Enquanto os irmãos vão falando, o evangelista Rafael, o evangelista Tejados, eu também aqui vou aprendendo, aqui sentado com os irmãos aqui, porque é uma aula, né? Nós vamos ensinar nas classes, mas por que não aproveitar e aprender aqui também, né? E eu fico, irmãos, olhando porque tudo começa no lar, né? Como o evangelista Rafael disse, e tudo começa no lar. E esta insistência, né, para que nós perseveramos na fé em Cristo Jesus, passa por este caminho, tá, irmãos? De ensinar aos nossos filhos. Eu não tive dentro do meu lar quem me ensinasse. Era de outra tradição religiosa, né? Então, primeiro a ser encontrado por Cristo foi eu, na minha casa, no meu lar, mas, igual eu disse para os irmãos, eu tive bons professores, tive aqueles que me ensinou. E, meus irmãos, ensinar com exemplos, como disse o evangelista Rafael, é muito bom, né? Porque somos uma carta lida. E pena que hoje muitos pais e muitas mães entregam os seus filhos a uma televisão, a um smartphone, né?
que muitos pais, quando vão para a escola bíblica dominical, e vai aqui uma advertência, né? Deixam seus filhos em casa dormindo. Seus filhos nunca serão bons biblistas. O primeiro sopro de vento de doutrina, provavelmente não se sustentarão de pé. A dica aqui é ensinar o filho no caminho. Então, se você vai para a escola dominical, leva seu filho. Deixa ele dormindo, não. Ah, tô cansado, mãe, tô cansado, pai. Não, vão comigo. Descansa depois que chegar. Amém? Beleza. Pastor Rafael. Meus irmãos, muitos pais se preocupam para que seus filhos estudem medicina, o que torna ele sábio no corpo humano. Outros querem que seu filho estude direito, o que torna ele sábio nas leis constitucionais. Outros querem que os filhos estudem engenharia, que o tornam sábio em construção civil. Tudo isso é válido, tudo isso é bom, podendo garantir qualidade de vida neste mundo. Tem sua importância no aspecto temporal, mas não tem nenhum valor para a eternidade. Porque o que torna uma criança sábia para a salvação não é a medicina, não é o direito, não é a engenharia ou qualquer outra formação secular. O que torna a criança sábia para a salvação são as sagradas letras, a Bíblia Sagrada. É o que diz no verso 15 deste ponto. Paulo vai dizer a Timóteo: desde a tua meninice, você sabe as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Quero ressaltar aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Amados, a igreja tem como proposta ser uma rede de apoio educacional para a sua casa. Agora, quem tem que ensinar o seu filho a ser crente é você, é o senhor e a senhora. Ensina seu filho a respeitar o seu pastor, a unção sobre a vida do diácono. A escola dominical, especialmente infantil, nosso ministério está na responsabilidade da irmã Adriana, que faz um excelente trabalho com as demais professoras. Fica aqui nosso agradecimento e a nossa palavra de gratidão a Deus pela vida de vocês e reconhecimento pelo bom trabalho que vocês fazem. Ela tem o papel de ser uma rede de apoio. Agora, a referência de autoridade e a referência de ensino tem que ser os pais em casa. Eu quero crer, em nome de Jesus, que os alunos da escola dominical, aqueles que passarem pelo ciclo completo, os irmãos estão aqui vendo hoje 2 professores de escola dominical, os 2 superintendentes do nosso campo, que nós passamos pelo ciclo completo da escola dominical da nossa igreja. Nós fomos alunos do berçário à classe de jovens e adultos, à classe de obreiros. E hoje nós estamos devolvendo para a igreja aquilo que a igreja investiu em nossa vida. Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida de nossa família, que investiu em nós conhecimento e amor pela palavra de Deus. Louvado seja Deus pela vida da nossa igreja, dos nossos pastores, que conseguiram entender. Muitas igrejas, pastor Edivaldo, pastor Rafael, têm o sonho de ter uma pré-aula. Gravar uma pré-aula para os seus obreiros, mas não tem obreiros capacitados. Mas não tem por quê? Porque há 10, 15, 20 anos atrás não investiram em conhecimento teológico e em comunicação. E nós louvamos a Deus pela vida de nossa igreja, que hoje colhe aquilo que eles plantaram há décadas atrás. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto 3. A Bíblia é divinamente inspirada, pastor Edivaldo. O termo aí é o Theopneustos, né? Inspirada por Deus. Divinamente inspirada. Eu faço menção aqui que o comentarista colocou que nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Nem todos os livros da Biblioteca de Alexandria, né, possuem esta autoridade ou essas prerrogativas, né? Deus é o próprio intérprete da Bíblia, né? A Bíblia é o livro mais honesto, porque não encobre nenhuma situação de pecado do homem. Então, esta honestidade está nas páginas, nas letras, nas entrelinhas deste livro sagrado. A Bíblia é um livro inspirado por um somente. Por isso, seus ensinos se harmonizam sem contradições, evangelista Jadson, evangelista Rafael. Essa é a regra fundamental para se interpretar e se entender a Bíblia, né? A palavra do nosso Deus. Um texto
explica outro. Rafael sempre fala nos estudos de terça-feira, né? O Apocalipse explica o Apocalipse. Ó, a Bíblia é superior a qualquer livro jamais escrito. A Bíblia, eu fiz questão de anotar, eu estou lendo porque eu fiz questão de anotar aqui à noite, a Bíblia possui o mais vasto acúmulo de conhecimento astronômico, científico de todas as espécies, morais, espirituais, cronológicos, matemáticos, físico, biológico. Então, equilibrado e verdadeiro. Glória a Deus. Pastor Rafael. Meus irmãos, não cremos que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, mas cremos que ela é a palavra de Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus. O que vem a ser essa inspiração? Podemos definir inspiração como a influência ou motivação sobrenatural e especial do Espírito Santo, que vinha como um sopro sobre os escritores bíblicos, capacitando-os a receber e registrar as palavras divinas sem margem de erro e sem omissão. Isso é inspiração. Portanto, podemos dizer sobre a Bíblia que ela é o único livro do mundo que fala no tom da voz de Deus. Então, valorize a Bíblia. Ela vai te levar não para um baú cheio de ouro, ela é um mapa que vai te levar para uma cidade onde as ruas são de ouro e os muros são de jaspe, a nova Jerusalém celestial. Faltaria-nos tempo para dissertarmos a respeito do processo de construção do cânon sagrado. Como se dá essa inspiração, a diferença da inspiração da psicografia, porque um médium espírita, quando recebe o demônio no seu corpo para escrever um livro, ele está possuído no espírito, na alma e no corpo. E ele não tem consciência sequer do mundo que o cerca. Todavia, o processo de inspiração da Bíblia Sagrada não ignora o contexto histórico, o idioma, a influência cultural e historiográfica da época. E falando a respeito desse processo, Pedro vai escrever a sua segunda epístola, capítulo número 2, versículo 21, o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A fonte provedora, a emanação da revelação progressiva de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, compreende a ação ativa do Espírito Santo de Deus. Por isso podemos dizer que a Bíblia Sagrada, muito embora tenha cerca de 39, 40 escritores, ela só possui um autor, que é Deus, o Espírito Santo, que está presente. A Bíblia, a palavra de Deus, é o único livro em que o leitor tem consigo a presença do seu autor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ponto de número 3. Já partimos para o encerramento de nossa lição e você ainda não deixou o seu like, não deixou o seu comentário, não deixou a cidade, a igreja e o local de onde você está nos assistindo. Você ainda não compartilhou nos seus grupos de família, nos seus grupos de igreja, lá nos seus grupos de trabalho. Nos ajude a construir esse engajamento orgânico e a proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Ponto de número 3. Tendo as Escrituras como fundamento, a autoridade apostólica, pastor Edivaldo. Muito bem, a autoridade apostólica. Eu separei um versículo que está na carta aos Hebreus, acerca deste ponto aqui, como autoridade apostólica. É claro que os apóstolos também viveram, né, nesta perseverança na fé em Cristo Jesus. O texto de Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Por que a escolha deste capítulo e deste versículo? Porque nestes 3 pontos aqui, subtópicos que nós vamos falar, nós precisamos asseverar que a Bíblia é um conjunto, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, são completas nos seus 66 livros, os 39 no Antigo e os 27 no Novo. Então, ela tem veracidade nos 39 livros do Antigo Testamento, mas também tem aceitação, veracidade nos 27 do Novo. Muito embora o Antigo Testamento, definido a tradição judaica antes do cristianismo, claro, com variações no cânon hebraico, né? O Novo Testamento, formalmente reconhecido no século IV DC da nossa era, né? Embora a maioria dos seus livros já fosse aceito bem antes. Amém? Pastor Rafael.
Efésios 2:20 diz que nós, enquanto igrejas, somos edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Uma referência a toda a Bíblia, apóstolos e profetas, pois o Antigo Testamento foi escrito através dos profetas e o Novo Testamento por intermédio dos apóstolos, tudo debaixo da inspiração divina. A mesma autoridade profética que houve no registro do Antigo Testamento é a mesma autoridade apostólica que há no registro do Novo Testamento. E este é o fundamento da igreja, da qual Cristo é a principal pedra de esquina. Meus irmãos, para que um fundamento? Para que uma base em um prédio, em uma casa? Justamente para dar firmeza, solidez. Portanto, o que nos dá firmeza diante das crises e das lutas desta vida, enquanto crentes, enquanto igreja, é a palavra de Deus. Ela é, na sua totalidade, tanto o Antigo como o Novo Testamento, a nossa base, a nossa firmeza. A Assembleia de Deus no Brasil, a Assembleia de Deus Ministério Floresta é uma igreja apostólica. Por quê? Porque nós nos fundamentamos, nós estamos sobre aquilo que eles construíram na era apostólica. Por isso, a nossa fonte de autoridade está nos escritos, na doutrina e na revelação apostólica. O apóstolo Pedro, falando a respeito dos escritos do apóstolo Paulo e numa interpretação extensiva, aplicando isso também aos 4 livros biográficos do Novo Testamento e ao livro histórico de Atos, podemos concluir, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vejam que o apóstolo Pedro, pastor sênior da igreja de Jerusalém, compara objetivamente em grau de equivalência ou intercambiavelmente os textos escritos por Paulo e extensivamente os textos dos evangelhos e de Atos aos textos do Antigo Testamento. Pedro, que era um praticante do judaísmo e que guardou na sua prática religiosa, pastor Edivaldo, pastor Rafael, resquícios dessa prática religiosa, porque ele frequentava o templo mesmo depois de seu encontro com Jesus Cristo e do batismo com o Espírito Santo. Então vejam, meus irmãos, que nosso sentimento apostólico não está por considerarmos uma autoridade centralizadora, como é a teologia romana. Respeitosamente nós discordamos. A nossa autoridade apostólica não está no anel de pescador colocado sob a mão de uma só pessoa, mas está no registro que os apóstolos fizeram no Novo Testamento. Ponto número 2, pastor Edivaldo, a abrangência. Justamente, a abrangência. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21, diz que porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É claro que muitos dos apóstolos usaram como referência o Antigo Testamento, né? E no Antigo Testamento são os 39, né? Alguns grupos ainda não aceitam, aqueles mais radicais, os ortodoxos, aceitam só os 5 primeiros livros, que são o Pentateuco. Outros também aceitam a Taná, né, que é o livro deles do Antigo Testamento. Mas nós entendemos que todos são inspirados, tanto os 39 quanto os 27. Na Bíblia católica, o Antigo Testamento é composto por 46 livros. Tem um acréscimo de mais 7 livros, né, que é o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Nós aceitamos o cânon sagrado, né, por definições dos patriarcas aí, lá do século IV, nós aceitamos que são 39 com 27. Pastor Rafael. Pedro também ensina, na sua 2ª carta, capítulo 3, verso 2, mencionado no final desse ponto, ele fala a respeito de profetas e apóstolos, indicando, semelhante a Paulo em Efésios 2:20, a totalidade da Escritura, Antigo e Novo Testamento. Portanto, falando da abrangência inspirativa da Bíblia, é bom lembrar que a inspiração da Bíblia é plenária, isso é, completa, total, absoluta. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura divinamente inspirada. Não cremos que o Antigo Testamento é inspirado e o Novo não é. Não cremos que uma parte da Bíblia é inspirada e outra não é. Todos os 66 livros da Bíblia Sagrada possuem o mesmo grau de inspiração. Portanto, você, querido ouvinte, tem 2 opções. Ou você crê em tudo que a Bíblia diz, ou você não crê em nada. Porque com Deus ou é 8 ou é 80. Não tem como servir a Deus
em cima do muro, mas saiba que aqui na Bíblia está a palavra da vida eterna que pode salvar a sua alma. Graças a Deus. Amados irmãos, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele vai fazer menção dos escritores do Antigo e Novo Testamento. Ele vai fazer menção dos profetas, foram estes que escreveram os 39 livros aceitos pela Reforma Protestante e subscritos pelo pentecostalismo brasileiro, e os apóstolos, que foram aqueles que escreveram o Novo Testamento. Portanto, Pedro está fazendo menção que o documento que é a fonte de autoridade suprema do cristianismo são os livros escritos pelos profetas, os 39, mais os 27 escritos pelos apóstolos, formando um total de uma biblioteca de 66 livros, chamada de Bíblia Sagrada. Eu trago aqui o conceito construído pelo professor Stanley Horton, teólogo pentecostal, autor do livro Teologia Sistemática Pentecostal, quando ele fala da revelação progressiva de Deus. Muito embora nós tenhamos como fonte de autoridade os textos de Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia por inteiro, nós entendemos que a Bíblia fala de tudo, mas não fala de tudo o tempo inteiro. Então nós precisaremos entender que a revelação ela sempre parte do menos para o mais. Então haverão textos e temas da Bíblia ou da teologia sistemática em que haverá necessariamente a necessidade de harmonizarmos o motivo, a cultura do Antigo Testamento com o motivo e cultura do Novo Testamento. Ponto número 3, pastor Edivaldo, o manual de Deus. Propósito pastoral, né? Ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Os 4 aí, né? Eu achei interessante que para dar o entendimento que nós estamos passando aqui com relação às Sagradas Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, muitas pessoas seculares escrevendo livro usam Moisés como legislador, né? Em tribunais de justiça, usa a Bíblia, né, como referência e como símbolo de autoridade, né? Alguns colocam a mão sobre, né, ela, outros advogados citam passagens bíblicas, promotores de justiça usam também textos bíblicos, juízes usam textos bíblicos. Então, o que nós queremos dizer aqui é que as Escrituras são inspiradas e são fidedignas. Amém? Pastor Rafael. Meus irmãos, geralmente o que o homem inventa ou cria a partir de uma matéria-prima, isto porque só quem pode criar a partir do nada e do nada fazer tudo é o Senhor nosso Deus. Mas o que o homem inventa a partir de algo que já existe, principalmente no aspecto eletrônico, o homem cria e deixa junto o manual do fabricante que contém as instruções para o uso correto daquele objeto. Pois bem, quem nos criou foi Deus. E ele deixou para nós o manual do fabricante. A Bíblia é o manual de Deus. Este é o ponto. Aqui estão as instruções para uma vida correta, feliz aqui neste mundo, até que nós cheguemos para morar junto com ele no céu. Pastor Edivaldo, deixa sua palavra de conclusão, seus agradecimentos em nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo que muitas pessoas acham que a Bíblia é um mero livro e que homens escreveram, são homens naturais, claro que são, mas também inspirados por Deus. Todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração, a mesma autoridade. Logo devemos, dar a mesma atenção tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. Graças a Deus. Hoje eles estão Rafael. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela ilumina os teus pés, ela ilumina o teu caminho. Ela ilumina de perto, ela ilumina de longe. Ela é farol baixo e ela é farol alto. Para quê? Para você não tropeçar nas pedras da vida e para você desviar do mal que está distante. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Glorificado seja o nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada. Te agradecemos por participar de mais uma de nossas pré-aulas, por estar conosco há 1 ano. Venha conosco até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua igreja, em nome de Jesus. Amém.